O mundo das teorias da conspiração é vasto e muitas vezes chocante, sendo que uma das mais sensacionais é sobre Michelle Obama. Você sabe que Michelle é uma transexual. Desculpe-me, ela é o quê? Uma transgênero. A teoria circula há anos, alimentada por várias fontes online e figuras públicas. Apesar da falta de provas confiáveis, essa teoria da conspiração ganhou força, cativando o público com suas afirmações audaciosas. Depois de anos de silêncio, Michelle se manifestou para revelar o que a maioria já suspeitava há anos. Michelle fala sobre o assunto. Durante o mandato de Michelle Obama, como primeira-dama, teorias da conspiração sobre sua vida circularam na internet. Uma das teorias mais frequentes era a alegação de que Michelle não havia nascido mulher. Essa teoria sem fundamento foi divulgada por várias plataformas online e ganhou força. Apesar de ter sido desmentida inúmeras vezes, ela persistiu, alimentada por narrativas sensacionalistas e pelo desejo de minar sua credibilidade. Em outubro de 2022, um usuário do Facebook publicou uma foto antiga e adulterada do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de sua futura esposa, Michelle, em sua juventude, ao lado de uma árvore de Natal. A fotografia alterada promoveu ainda mais a teoria da conspiração de que a ex-primeira-dama nasceu como um homem e recebeu o nome de Michael. Essa teoria da conspiração começou a surgir no final dos anos 2000, coincidindo com seu papel como primeira-dama dos Estados Unidos. Ela se originou de certas comunidades online que especulavam sobre sua identidade de gênero com base em sua aparência e presença pública. A teoria ganhou atenção quando foi mencionada por algumas figuras públicas, como quando Joan Rivers mencionou que Michelle Obama era transgênero. Você sabe que Michelle é transgênero. Desculpe-me, ela é o quê? Uma transgênero. Todos nós sabemos. Oh, meu Deus. Os defensores da teoria da conspiração de que Michelle Obama é um homem sempre apontaram várias peças das chamadas evidências para apoiar suas afirmações. Isso inclui análises de sua aparência física, como altura, constituição física, e certas fotografias ou vídeos que, segundo eles, revelam traços masculinos. Alguns teóricos também se referiram ao seu porte atlético e às escolhas de moda como supostos indicadores de sua identidade de gênero. No entanto, profissionais da área médica e especialistas em gênero têm afirmado consistentemente que a aparência física, por si só, não pode determinar o gênero de uma pessoa. O uso de métodos pseudocientíficos para analisar o físico de Michelle Obama carece de credibilidade e validade científica. Além disso, muitas das imagens e vídeos que circulam pelos teóricos são alterados ou tirados de contexto, assim como a imagem falsa postada no Facebook. A foto original, não adulterada, foi tirada no dia de Natal de 1991. Embora Michelle tenha permanecido em silêncio sobre essas teorias, há alguns outros segredos que ela mesma revelou. Por exemplo, quando ela revelou que não suportava Barack por mais de uma década depois que eles se casaram. As pessoas acham que estou sendo maliciosa ao dizer isso. É como se houvesse 10 anos em que eu não suportava meu marido. E adivinhe quando isso aconteceu? Quando as crianças eram pequenas. A percepção dos Obama, como um relacionamento aparentemente perfeito, faz com que essa revelação pareça quase impossível. A jornada de Michelle e Barack Obama como casal começou em Chicago no final da década de 1980. Eles se cruzaram pela primeira vez em um prestigiado escritório de advocacia, onde Michelle foi designada como mentora de Barack. Seu relacionamento profissional rapidamente se transformou em um relacionamento romântico, levando ao casamento em 1992. Os primeiros anos do casamento foram repletos de amor e ambição, pois ambos seguiram carreiras exigentes enquanto cuidavam da família que estava crescendo. Entretanto, a transição de uma vida privada para os olhos do público trouxe seu próprio conjunto de desafios. À medida que a carreira política de Barack ganhava impulso, levando-o a ser eleito para o Senado do estado de Illinois em 1996, o casal enfrentava cada vez mais escrutínio e pressão. As exigências da vida pública muitas vezes significavam longos períodos de separação, com Barack viajando frequentemente a trabalho, deixando Michelle para administrar a casa e cuidar de suas filhas, Malia e Sasha. Michelle revelou que, durante esse período, lutou contra seus sentimentos em relação ao marido. As exigências da crescente carreira política de Barack muitas vezes faziam com que Michelle se sentisse sobrecarregada e isolada. À medida que as responsabilidades de Barack aumentavam, especialmente durante seu período no Senado dos Estados Unidos e, mais tarde, em sua campanha para a presidência, ele frequentemente se ausentava de casa. Isso fez com que Michelle assumisse a maior parte dos deveres de mãe e das responsabilidades domésticas, uma situação com a qual muitos casais podem se identificar, mas que raramente é discutida abertamente. Michelle falou sobre o ressentimento que se acumulou durante esse período, pois ela enfrentou os desafios de criar suas filhas, Malia e Sasha, em grande parte sozinha. A pressão de manter um ambiente familiar estável e apoiar as aspirações políticas de Barack afetou seu bem-estar emocional.
Michelle percebeu que o casamento deles não estava equilibrado na época, pois era ela quem ficava em casa cuidando das crianças, enquanto Obama se concentrava em sua carreira política. E durante 10 anos, enquanto tentávamos construir nossas carreiras e, sabe, nos preocupávamos com a escola e quem estava fazendo o quê e o quê, eu pensava, isso não está equilibrado. Apesar dessas dificuldades, Michelle e Barack estavam empenhados em resolver seus problemas. Eles encontraram maneiras de se comunicar com mais eficiência e entender as perspectivas um do outro, o que, por sua vez, os ajudou a superar os momentos ruins e salvou seu casamento. Embora isso tenha sido revelador para muitas pessoas, não foi a única coisa que Michelle revelou o que aconteceu em seu casamento. Ela se abriu sobre um capítulo profundamente pessoal de sua vida, com o qual muitos podem se identificar, mas apenas alguns discutem abertamente. Michelle revelou a montanha-russa de emoções que ela e seu marido, Barack Obama, experimentaram ao tentar formar uma família. O casal ficou muito feliz quando descobriu que estava grávido. Infelizmente, a alegria durou pouco, pois Michelle sofreu um aborto espontâneo algumas semanas depois. Estávamos tentando engravidar e não estava indo bem. Um teste de gravidez deu positivo, o que fez com que nós dois esquecêssemos todas as preocupações e desmaiássemos de alegria. Mas algumas semanas depois, eu tive um aborto espontâneo, o que me deixou fisicamente desconfortável e acabou com todo o otimismo que sentíamos. A crescente conscientização de Michelle sobre seu relógio biológico e as limitações da produção de óvulos em seus 30 anos levou o casal a considerar a fertilização in vitro, ou FIV. A decisão deu início a outra jornada desafiadora, repleta de injeções de hormônios e tratamentos de fertilidade. Enquanto Barack estava sempre ausente devido às suas responsabilidades legislativas, Michelle se viu sozinha, tentando manipular meu sistema reprodutivo para que atingisse a eficiência máxima. Por fim, sua perseverança e resiliência foram recompensadas com o nascimento de suas filhas. O último livro de Michelle, The Light We Carry, revelou um pouco mais sobre sua vida. No livro, ela falou sobre sua luta contra a autoimagem. Ela contou que, apesar de suas realizações e da admiração que recebe, enfrentou momentos de dúvida e insegurança em relação à sua aparência. Ela continua compartilhando suas experiências ao crescer como uma garota afro-americana alta em um bairro predominantemente branco. Com 1,87 m de altura, ela sempre se sentia deslocada entre seus colegas. Sua altura, que agora ela adota como um símbolo de sua força, já foi uma fonte de desconforto e autoconsciência. Ela descreve o incômodo de ficar acima de seus colegas de classe e os desafios de encontrar roupas que coubessem em seu corpo. A atenção dada à minha altura provocou em mim uma nova autoconsciência, um leve senso de alteridade. Esses flashbacks pintam o quadro de uma jovem tentando encontrar seu lugar no mundo, uma história com a qual muitos podem se identificar. O conselho de seu pai de que ninguém pode fazer você se sentir mal se você se sentir bem consigo mesma, ajudou Michelle a superar a incerteza e a insegurança em relação à sua altura. Isso também a ajudou em outros espaços, em que ela sentiu que se destacava por vários motivos, como quando se tornou a primeira-dama dos Estados Unidos da América. As reflexões de Michelle sobre a autoimagem vão além de sua aparência física. Ela fala sobre a pressão de corresponder às expectativas da sociedade e o escrutínio de estar sob os olhos do público. Como primeira-dama, ela estava constantemente sob o microscópio, com todas as suas roupas, penteados, gestos e palavras sendo analisados e criticados. Essa atenção incessante poderia facilmente ter destruído sua confiança. Mas Michelle optou por superar isso. Ela contou como aprendeu a se concentrar no que realmente importa: seus valores, sua família e seu impacto no mundo, e não nos julgamentos superficiais dos outros. Michelle também revelou outra informação surpreendente sobre a família Obama. Os Obama têm sua versão das Olimpíadas. Isso começou alguns anos após o início da presidência, quando Michelle organizou uma viagem surpresa de aniversário para Barack e convidou 10 de seus amigos homens para um fim de semana em Camp David para comemorar e se divertir. Barack e seus amigos tiveram a chance de se desconectar durante a viagem. Eles se lançaram em todas as atividades que Camp David tinha a oferecer. Eles jogaram muitos jogos, incluindo basquete, cartas, dardos e até mesmo um home run derby e um jogo de futebol americano. Michelle também mencionou que eles marcavam o placar de todos os jogos, falando mal de cada evento, analisando turbulentamente várias jogadas e surpresas até tarde da noite. A escapada de fim de semana logo recebeu o nome de Campathlon e se tornou um encontro anual com os Obamas como anfitriões em Martha's Vineyard. Além disso, o Campathlon também cresceu para incluir troféus e uma cerimônia de abertura. Embora os Obamas tenham agora assumido seus papéis de cidadãos privados, com Michelle escrevendo livros best-sellers e revelando segredos sobre suas vidas, há mais segredos por aí com o nome Obama, escrito em letras garrafais. Os escândalos do serviço secreto dos Obamas. Um livro autopublicado, Undercover Heartbreak,
A Memoir of Trust and Trauma, Desgosto à Paisana, uma memória de confiança e trauma, de Coria Duanian, detalhou seu relacionamento com um agente do serviço secreto, conhecido pelo pseudônimo Dale. Dale foi incumbido da responsabilidade fundamental de proteger o ex-presidente Barack Obama e sua família, mas suas ações, conforme revelado no livro, logo lançariam uma sombra sobre a reputação da agência. Duanian encontrou Dale pela primeira vez durante férias em Martha's Vineyard, em 2022. Na época, Dale se apresentou como um homem divorciado, uma afirmação que mais tarde se provaria falsa. À medida que o relacionamento deles florescia, Duanian começou a notar sinais preocupantes de má conduta. O comportamento de Dale levantou bandeiras vermelhas, pois ele frequentemente compartilhava informações confidenciais sobre os Obamas e outras pessoas de alto nível, violando a confidencialidade esperada de seu cargo. Ele já havia compartilhado fotos da casa e sugerido uma visita a Duanian. O desrespeito irresponsável de Dale pelos protocolos de segurança ficou cada vez mais evidente quando ele convidou Duanian para ir à propriedade à beira-mar dos Obama, no Havaí. Dale, em uma tentativa de convencer sua ex-namorada de que não havia problema em ela se aparecer, tranquilizou-a dizendo: "Ninguém saberá. Se houver alguma coisa, eu é que posso ter problemas." Essa visita não autorizada marcou uma violação significativa da confiança e do dever, mas isso foi apenas o começo do que Dale fez. Ele sugeriu que ele e Duanian fizessem sexo no banheiro de Michelle. Deveríamos fazer sexo no banheiro de Michelle e Obama, como se fosse uma boate de 1 milha de altura. Não sabemos se Duanian concordou com isso, mas sabemos que, enquanto os Obama estavam fora, Dale levou Duanian para a casa deles. Ele também compartilhou informações confidenciais com ela. Eu sabia os nomes de código deles. Eu sabia que dia era o Orange Theory, que dia Michelle Obama tinha aulas particulares de tênis e quando seu personal trainer chegava. Coisas que eu não deveria saber como civil, acrescentou Duanian em seu livro. Essas ações prepararam o terreno para um escândalo que acabaria por levar à queda de Dale e provocaria uma investigação minuciosa por parte do serviço secreto. À medida que o escândalo se desenrolava, o serviço secreto iniciou uma investigação interna para lidar com as graves alegações trazidas à tona pelo livro de memórias de Coria Duanian. O livro de memórias serviu como uma prova crucial, fornecendo um relato detalhado de seu relacionamento com Dale e as alarmantes violações de protocolo. As reações públicas e institucionais ao escândalo foram rápidas e severas. O serviço secreto, já sob pressão após um grande lapso de segurança no início do ano, que levou a uma tentativa de assassinato do presidente Donald Trump durante um comício de campanha, enfrentou pedidos de reforma e responsabilização. O chefe de comunicações da agência, Anthony Guglielmi, confirmou o incidente e enfatizou a seriedade com que o serviço secreto tratou qualquer comprometimento da segurança de seus protegidos. Em 6 de novembro de 2022, um agente do serviço secreto envolvido em funções de proteção levou um indivíduo que não tinha acesso autorizado para a residência de um protegido sem permissão. As consequências da investigação sobre o escândalo do serviço secreto marcaram um ponto de virada para a agência. O agente conhecido como Dale foi oficialmente demitido após uma investigação minuciosa. Entretanto, o dano já havia sido causado à reputação do serviço secreto. Essa não foi a primeira vez que os Obamas se envolveram em um escândalo do serviço secreto. Em 2012, outro escândalo envolvendo o serviço secreto dos Estados Unidos abalou a nação em seu âmago. Durante a Cúpula das Américas em Cartagena, Colômbia, 11 agentes do serviço secreto se viram envolvidos em alegações de aliciamento de profissionais do sexo. O incidente ocorreu no sofisticado bairro de Boca Grande, onde uma disputa sobre pagamento com uma mulher local levou a uma investigação policial, revelando uma rede de má conduta. O escândalo começou com uma tarefa aparentemente rotineira. A Cúpula das Américas, realizada em Cartagena, Colômbia, foi um evento diplomático importante que atraiu líderes de todo o hemisfério ocidental, inclusive o presidente Barack Obama. O serviço secreto, encarregado de garantir a segurança e a proteção do presidente e de outros dignitários, enviou uma equipe de agentes para a cidade. Os agentes ficaram estacionados no Hotel Caribe, localizado no sofisticado bairro de Boca Grande. À medida que a cúpula avançava, os agentes, que estavam de folga na época, decidiram explorar a cena local. Foi durante essas excursões que eles supostamente se envolveram com mulheres locais, o que levou aos eventos que logo se desenrolariam. Na noite em questão, houve uma discussão entre um dos agentes e uma mulher sobre o pagamento de serviços prestados. O desentendimento se agravou, chamando a atenção da equipe do hotel e, por fim, da polícia local. A polícia, ao investigar o incidente, descobriu que vários agentes estavam envolvidos em atividades semelhantes, o que levou a uma investigação mais ampla. A notícia do incidente se espalhou rapidamente, chegando ao governo dos Estados Unidos e provocando uma resposta imediata.
A liderança da agência agiu rapidamente, chamando de volta 11 agentes da Colômbia e colocando-os em licença administrativa enquanto se aguardava uma investigação completa. À medida que os detalhes do escândalo foram surgindo, ficou claro que a situação era mais grave do que se pensava inicialmente. Relatórios sugeriam que até 20 mulheres haviam sido levadas ao hotel pelos agentes, levantando preocupações sobre possíveis violações de segurança. O governo dos Estados Unidos, interessado em conter as consequências, lançou uma investigação interna para determinar a extensão da má conduta e avaliar os possíveis riscos à segurança nacional. O Serviço Secreto, em colaboração com outras agências federais, iniciou uma revisão abrangente de suas políticas e procedimentos, com o objetivo de evitar incidentes semelhantes no futuro. O presidente Barack Obama, dirigindo-se à mídia após a cúpula, expressou sua raiva e decepção com as alegações. Ele enfatizou a importância de manter os mais altos padrões de conduta. Espero que a investigação seja completa e rigorosa. Se algumas das alegações feitas pela imprensa forem confirmadas, é claro que ficarei irritado. Estamos representando o povo dos Estados Unidos, e quando viajamos para outro país, espero que observemos os mais altos padrões. Nos dias que se seguiram à descoberta inicial, o Serviço Secreto enfrentou um intenso escrutínio do público e dos legisladores. O Serviço Secreto, em colaboração com outras agências federais, lançou uma investigação interna para determinar os fatos e avaliar os possíveis riscos de segurança apresentados pelas ações dos agentes. À medida que a investigação avançava, ficou evidente que os agentes haviam violado várias políticas importantes do Serviço Secreto. Em resposta às descobertas da investigação, o Serviço Secreto tomou medidas rápidas e decisivas. Os 11 agentes foram demitidos da agência. Evidentemente, essa não foi a última vez que agentes do Serviço Secreto foram removidos da equipe de segurança do ex-presidente Barack Obama por má conduta. Em 2013, outro escândalo abalou o Serviço Secreto. Ignácio Zamora Jr., um supervisor sênior da agência, estava de folga quando entrou no bar do Ray Adams Hotel. Zamora era conhecido por sua função anterior, de proteger a ex-primeira-dama Laura Bush, e era uma figura respeitada nas fileiras do Serviço Secreto. No entanto, suas ações naquela noite manchariam sua reputação e a imagem da agência. No decorrer da noite, Zamora conheceu uma mulher no bar. A conversa entre eles, inicialmente casual, tomou um rumo mais pessoal, levando Zamora a acompanhá-la até seu quarto de hotel. Foi aí que ocorreu o primeiro passo em falso. Em um momento de negligência, Zamora retirou a munição de sua arma emitida pelo governo, deixando acidentalmente uma única bala no quarto. Esse descuido, aparentemente pequeno, logo se transformaria em um problema muito maior. Ao perceber seu erro, Zamora tentou recuperar a bala. No entanto, a mulher, por qualquer motivo, recusou sua entrada na sala. Determinado a recuperar a bala, Zamora se identificou para a segurança do hotel como agente do Serviço Secreto, exigindo acesso ao quarto. Essa atitude ousada, com a intenção de afirmar sua autoridade, só serviu para chamar mais atenção para o incidente. A situação rapidamente saiu do controle quando os funcionários do hotel relataram o incidente, o que levou a uma investigação interna do Serviço Secreto. O que começou como uma simples recuperação de uma bala perdida, logo revelou um padrão de comportamento mais perturbador. Os investigadores se debruçaram sobre o celular de Zamora, emitido pelo governo, onde descobriram uma série de mensagens inadequadas e pouco profissionais enviadas a uma colega. A investigação não parou em Zamora. À medida que a investigação se aprofundava, outro nome veio à tona: Timothy Barraclough, um colega supervisor do Serviço Secreto. Barraclough, assim como Zamora, havia enviado mensagens igualmente inadequadas para a mesma agente. As consequências dessas descobertas foram rápidas e severas. Zamora foi removido de sua posição na equipe de segurança do presidente, enquanto Barraclough teve um destino semelhante, sendo transferido para outra função, encerrando efetivamente sua carreira na divisão de proteção de elite. Em resposta ao escândalo, a liderança do Serviço Secreto tomou medidas decisivas para resolver os problemas em questão. Reconhecendo o dano à sua reputação, a agência iniciou uma revisão abrangente de suas políticas e procedimentos. Essa revisão teve como objetivo identificar as causas básicas da má conduta e implementar medidas para evitar incidentes semelhantes no futuro. Além disso, em uma tentativa de restaurar a confiança na força, o ex-presidente Barack Obama nomeou a agente veterana Julia Pearson como a primeira diretora mulher do Serviço Secreto. Os escândalos do Serviço Secreto dos Obama não foram as únicas controvérsias em que eles se envolveram. As controvérsias políticas e conjugais dos Obamas. Em abril de 2017, um artigo começou a circular na internet, fazendo afirmações sérias sobre os Obama. O artigo afirmava que Michelle Obama estava pedindo o divórcio por causa da infidelidade de Barack Obama com uma amante. Esse boato, em particular, teve origem em um site de notícias duvidoso,
conhecido por fabricar histórias. A história dessa vez era que Michelle Obama havia descoberto o caso de seu marido, e depois disso, ela deixou Washington, D.C., com sua filha Sasha, e se mudou para a residência da família em Chicago. O artigo afirmava ainda que Michelle Obama acabou vendo uma imagem da mulher supostamente envolvida no caso, que supostamente estava esperando o terceiro filho do marido, o que levou Michelle a buscar apoio jurídico de seu advogado, Alan Dershowitz, um conhecido de Harvard. Os detalhes do artigo acabaram sendo revelados como falsos, e a foto da suposta amante de Barack Obama, publicada no artigo, foi identificada como uma fotografia antiga de um tabloide britânico, que foi reaproveitada para se adequar à história fabricada. Os Obama, conhecidos por sua dignidade e compostura, decidiram lidar com a situação com graça e moderação. Em vez de se envolver diretamente com as falsas alegações, eles se concentraram em continuar seu trabalho e manter sua imagem pública. No entanto, essa não foi a única vez que o relacionamento de Barack e Michelle Obama foi questionado. A história de Barack e Michelle Obama começou no verão de 1989, em Chicago. Barack, um promissor estudante de direito da Universidade de Harvard, estava estagiando na Sidley Austin. Foi lá que ele cruzou pela primeira vez com Michelle Robinson, que foi designada como sua conselheira. Michelle, formada em direito em Princeton e Harvard, inicialmente hesitou em namorar um colega, especialmente um que ela estava encarregada de orientar. No entanto, o carisma e o intelecto de Barack logo a conquistaram. Seu primeiro encontro foi memorável, envolvendo uma visita ao Art Institute of Chicago e uma exibição do filme Faça a Coisa Certa, de Spike Lee. Esse dia marcou o início de um relacionamento que acabaria resultando em casamento. Mas alguns detalhes foram questionados. De acordo com a biografia Rising Star, The Making of Barack Obama, de David J. Garrow, Barack Obama estava em um relacionamento sério com outra mulher antes de conhecer Michelle. Sheila Miyoshi Jagger, uma acadêmica com uma paixão em comum pela justiça social, foi uma parte importante da vida de Barack, a quem ele chegou a pedir em casamento, de acordo com o livro. A biografia sugere que os laços de Barack com Sheila não foram totalmente cortados quando ele começou a namorar Michelle. De acordo com Garrow, Barack e Sheila continuaram a se ver irregularmente durante o ano acadêmico de 1990-1991, apesar do aprofundamento do relacionamento de Barack com Michelle Robinson. Essa revelação gerou especulações e controvérsias, pois alguns relatos rapidamente afirmaram que Barack havia traído Michelle no início do relacionamento. A controvérsia foi ainda mais alimentada por uma suposta confissão de Sheila mais de 2 décadas depois, dizendo que sempre se sentiu mal com isso. Além das controvérsias relacionadas ao relacionamento, os Obamas também enfrentaram polêmicas de cunho político. O boato de que Michelle Obama é um homem pode ser rastreado até os primeiros dias do governo Obama. Um dos maiores defensores do boato foi Alex Jones, um teórico da conspiração de extrema-direita e apresentador do InfoWars. Conhecido por suas afirmações sensacionalistas e muitas vezes sem fundamento, Jones construiu uma reputação de promover narrativas controversas. O envolvimento de Jones na divulgação do boato sobre Michelle Obama começou com sua análise de fotos e vídeos da ex-primeira-dama. Em um vídeo de 12 minutos, Jones afirma ter a prova final de que Michelle Obama é um homem. Ele aponta as pregas em seus vestidos e calças como evidência da anatomia masculina, sugerindo que essas imagens revelam uma verdade oculta. As teorias da conspiração ganharam força quando Jones apontou para instâncias em que Barack Obama supostamente se referiu à sua esposa como Michael. Em um vídeo, Obama é visto fazendo um discurso em uma base militar em Arlington, Virgínia, onde ele diz "Michael e eu". Jones e seus seguidores aproveitaram esse momento, sugerindo que foi um deslize da língua que revelou uma verdade oculta. No entanto, não há nenhuma evidência concreta para apoiar a alegação de que Obama estava se referindo à sua esposa, e não a alguém genuinamente chamado Michael. A narrativa foi ainda mais alimentada por um pequeno clipe que circula online, no qual alguém afirma: Michelle é transgênero. Todos nós sabemos disso. Esse clipe, juntamente com o comentário de Jones, aumentou a febre em torno do boato. Apesar da falta de base factual, a teoria persistiu, em grande parte devido à influência de figuras como Jones e a câmara de eco das comunidades de teoria da conspiração online. Outra polêmica política ocorreu durante a campanha presidencial. O ano de 2008 foi um momento crucial na história americana, marcado por um forte desejo de mudança, especialmente no cenário político. Barack Obama surgiu como um farol de esperança, cativando o coração e a mente de milhões de pessoas, com sua mensagem de união e progresso. Michelle Obama, como figura-chave nessa campanha histórica, desempenhou um papel fundamental na formação de sua narrativa. Seus discursos frequentemente destacavam as lutas e aspirações dos americanos comuns, repercutindo profundamente entre aqueles que ansiavam por uma nova era de liderança. Foi durante esse período intenso que Michelle Obama fez uma declaração
que provocaria uma tempestade de controvérsias. Em um evento de campanha, ela declarou: "Pela primeira vez na minha vida adulta, estou realmente orgulhosa do meu país." A declaração de Michelle Obama rapidamente se tornou um para-raios para o discurso político, atraindo reações imediatas de todo o espectro. Cindy McCain, esposa do candidato republicano John McCain, foi uma das primeiras a responder. Em um comício em Brookfield, Wisconsin, ela rebateu o sentimento de Michelle, afirmando seu orgulho inabalável pelos Estados Unidos. Uma declaração que repercutiu entre muitos conservadores, que viram as palavras de Michelle como uma ofensa à nação. Os comentaristas conservadores foram rápidos e veementes em suas críticas. Mickey Kaus, escrevendo para a revista liberal Online Slate, sugeriu que as palavras de Michelle revelaram um problema não trivial em seu ombro. Jim Geraghty, da National Review, descreveu o comentário como surpreendentemente deselegante, refletindo um sentimento compartilhado por muitos da direita. John Podhoretz, da Commentary, foi além, interpretando a declaração como indicativa de uma crença de que os Estados Unidos são apenas ocasionalmente bons. A reação do público foi igualmente dividida. Os apoiadores da campanha de Obama viram as palavras de Michelle como uma expressão franca de esperança e um apelo à mudança, alinhando-se com a mensagem mais ampla da campanha. Os críticos, no entanto, consideraram o comentário polêmico e antipatriótico, provocando debates sobre o orgulho nacional e o papel das figuras políticas na formação da percepção do público. Barack Obama, em defesa de sua esposa, esclareceu a declaração dela na rádio do Texas, explicando que Michelle estava se referindo ao seu orgulho pelo processo político e ao engajamento inesperado de cidadãos ansiosos por mudanças. Essa explicação teve o objetivo de reformular a narrativa, enfatizando os aspectos positivos de seu sentimento e alinhando-o aos temas da campanha. No alvoroço em torno da declaração de Michelle Obama, surgiu uma aliada inesperada do lado oposto do espectro político. Laura Bush, a então primeira-dama e esposa do presidente republicano George W. Bush, saiu em defesa pública de Michelle Obama. Durante uma entrevista no programa Good Morning America da ABC, Laura Bush abordou a polêmica com uma resposta calma e ponderada. Ela sugeriu que Michelle Obama provavelmente quis dizer que estava mais orgulhosa de seu país, enfatizando a importância de ser cauteloso com as palavras, pois muitas vezes elas são mal interpretadas. O apoio de Laura Bush foi significativo, não apenas porque veio de uma figura proeminente do partido político oposto, mas também porque demonstrou um raro momento de bipartidarismo. A resposta de Michelle Obama ao apoio inesperado de Laura Bush foi de genuíno apreço e gratidão. Durante sua participação no popular programa de entrevistas The View, Michelle Obama compartilhou francamente seus sentimentos sobre a defesa da primeira-dama. Ela expressou o quanto ficou emocionada com os comentários de Laura Bush, reconhecendo a maneira racional e tranquila com que Bush abordou a polêmica. Michelle Obama admirou a capacidade de Laura Bush de permanecer calma e ponderada em meio ao frenesi da mídia, uma qualidade que ela considerou inspiradora e instrutiva. No programa The View, Michelle Obama revelou que havia escrito uma nota de agradecimento a Laura Bush, um gesto que demonstrava sua sinceridade e gratidão. Ela contou, de forma bem-humorada, sua dificuldade em como se dirigir à primeira-dama na nota, decidindo por fim por Senhora Primeira-Dama. Apesar de ser a amada ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama já teve seu quinhão de altos e baixos, controvérsias e rumores. Sejam farsas ou segredos, revelados pela própria ex-primeira-dama, uma coisa é certa: há mais em sua história do que parece. O que mais descobriremos? Para ver mais vídeos interessantes, clique nos que aparecem na tela.